Olá, nosso grupo vai falar sobre o controle ambiental em abatedouros de animais de médio ou pequeno porte, e o grupo é composto por mim, Amelie Maia, João Gabriel, Ingrid Fernanda, Luísa Martins e Maria Luísa Rosato. Os abatedouros, de forma geral, eles usam grandes volumes de água em seus processos, e isso os tornam grandes consumidores desse recurso. Porém, as etapas de um abatedouro de animais de pequeno porte, por exemplo, que utilizam dessas águas, geram grande quantidade de resíduos orgânicos e sólidos em suspensão, que acabam sendo incorporados nesse corpo hídrico e que posteriormente necessitarão de tratamento adequado para que possam ser destinados a um corpo receptor de maneira segura. Como qualquer outro estabelecimento, as águas utilizadas devem ser tratadas de modo que corresponda às suas características e, portanto, sua classe, como estabelece as resoluções do CONAMA 273 de 2005 e 430 de 2011. Esse artigo tem como objetivo fornecer informações e orientar não só os produtores sobre a destinação de suas águas residuárias, mas também a população consumidora dos produtos gerados por esse tipo de atividade, visando o descarte correto das águas residuárias para diminuir os impactos ambientais, contribuindo também com o bem-estar e saúde dos moradores que vivem às margens desses corpos receptores. Portanto, devemos conhecer a qualidade dessas águas residuárias através de amostragem pelo saber detalhado dos processos que utilizam a água. Com isso, espera-se compreender os materiais que possam ser dispostos nesses corpos hídricos e assim propor métodos de tratamentos eficazes para que a água volte a ter o enquadramento necessário e para que possa ser disponibilizada livre de contaminantes e com características semelhantes ao do corpo receptor. Bom, o presente artigo ele segue a deliberação normativa da Copan de número 217 de 6 de dezembro de 2017, né, que estabelece então critérios para classificação segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para a definição das modalidades de licenciamento ambiental, de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no estado de Minas Gerais, além de dar outras providências também, né? E as atividades, elas são, então, segregadas em uma listagem que diferem-se de acordo com o tipo de empreendimento, suas características, como o seu porte, né, sua finalidade, e ela, então, possui uma lista de subdivisões, e a subdivisão que justamente nos interessa nesse trabalho é a listagem D, a subdivisão D, que contempla as atividades industriais ou as próprias indústrias alimentícias. E essa classe, então, ela possui uma outra subdivisão, né? Então, ela se divide em subclasses, né? E entre essas subdivisões, a que mais interessa, no caso, é a D01, que ela contempla a indústria de produtos alimentares e alcooleira, como a gente pode ver no quadro, né? Essa deliberação, essa derivação, perdão, ela possui outras subclasses também, né? Já foi dividido em outras subclasses que especificam as atividades distintas. Sendo assim, o presente trabalho, então, ele foca nas atribuições dadas à indústria de abatedouros de animais de médio ou pequeno porte, né? Que possui as seguintes siglas, respectivamente: D01024 e D01023, contidos na norma deliberativa do Copan, número 217, de 6 de setembro de 2017, como está sendo mostrado no quadro, né? Essa subdivisão, então, é a D01024, que diz respeito a abate de animais de médio porte, né, como suínos, ovinos, caprinos ou algum outro animal de pequeno porte. E ele traz também, então, o potencial poluidor e degradador do empreendimento, né? Por exemplo, o ar, ele possui esse potencial poluidor médio nesse empreendimento, e a água e o solo possuem, então, um potencial poluidor grande, trazendo, então, um aspecto geral de um empreendimento que possui um potencial poluidor degradador grande, né? E de acordo com o seu porte, então, se o empreendimento é capaz de suportar, né, de 6 cabeças
a 180 cabeças dia, ele é considerado então de porte pequeno. Já se sua capacidade instalada estiver entre 180 cabeças dias e 1.200 cabeças dia, ele é classificado como um médio porte. Já se a capacidade instalada for superior a 1.200 cabeças dia, ele pode ser considerado de grande porte. A fonte, então, é a deliberação normativa, né, da Copan, como já foi citado, e a gente tem esse outro quadro também, né, que é então dessa subdivisão D01023, que diz respeito ao abate de animais de pequeno porte, como aves, coelhos, rãs e alguns outros tipos de animais. Nesse empreendimento, ele traz que o potencial poluidor do ar é médio, da água é grande e do solo também é grande, né? Trazendo então esse aspecto de potencial poluidor, degradador, grande para o empreendimento, né, de forma geral. E, de acordo com o seu porte, se o empreendimento tiver capacidade instalada entre 300 cabeças dia a 20 mil cabeças dia, ele é classificado então como de pequeno porte. Já se a capacidade instalada estiver entre 20 mil cabeças dia a 100 mil cabeças dia, ele pode ser classificado como de médio porte. Já se a capacidade instalada for superior a 100 mil cabeças dias, o empreendimento pode ser classificado, então, como de grande Bom, pessoal, porte. em relação aos materiais e métodos, temos que a pesquisa foi levantada por meio de buscas do termo específico, sendo ele controle ambiental em abatedouro de animais de médio ou pequeno porte, encontrando assim formas de controle de efluentes no abatedouro, com foco em suínos. Além disso, as palavras-chave foram controle ambiental em abatedouro, abatedouro, suínos e efluentes. Segundo Barbieri, o sistema de gestão ambiental consiste em um conjunto de atividades administrativas e operacionais interrelacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar o seu surgimento. Com isso, nesse artigo, o conceito de gestão ambiental se relaciona com possíveis métodos de se realizar o controle ambiental em abatedouros, no caso de animais de médio e pequeno porte com foco em suínos. Vou falar sobre o resultado e discussão. Os dados obtidos no presente estudo do artigo mostram que o setor de abate traz diversos malefícios ao meio ambiente. As quantidades de água podem variar conforme a finalidade e o porte do estabelecimento. Entretanto, foi ressaltado neste trabalho problemas relacionados aos efluentes como a DBO alta, presença de óleos e graxas e gorduras. A fim de minimizar estes problemas, existem propostas como o reuso das águas de abatedouros, tratamento e destinação correta dos resíduos sólidos, evitando, assim, uma maior poluição dos efluentes. Para melhor entendermos abaixo, há duas tabelas mostrando as cargas. Na primeira tabela é mostrada a carga orgânica, poluidora por animal abatido e concentração no efluente. O animal abatido é o bovino e o suíno. O tipo de abatedouro é com industrialização da carne e sem industrialização da carne. Na seguinte tabela, que é a tabela 2, mostra algumas cargas poluidoras específicas no influentes de abatedouros pelos animais abatidos, que são os bovinos e os suínos. Através desses fatos mostrados na tabela, há um potencial impacto ambiental significativo dos efluentes líquidos de um abatedouro. E assim percebemos a importância de uma ação que diminua essa problemática. Ao analisar estes dados, é importante realizar medidas que possam diminuir tais malefícios. Medidas como o uso correto e racional de água e energia. Diminuir as emissões atmosféricas dos ruídos, assim como a diminuição das cargas poluidoras dos efluentes líquidos. A fim de tornar essas medidas possíveis, são elaboradas e implantadas técnicas como limpeza a seco, assim se possível. É um exemplo de métodos que reduz o consumo de água, podendo ser utilizados nos veículos de transporte dos animais, nos pisos e os corredores, também em outros espaços. Outro exemplo também, mas agora para usar racionalmente a energia,
é um simples ato de desligar alguns equipamentos que não estão sendo utilizados, como câmeras, ou usar o máximo de iluminação natural possível. Reutilizar águas de pias ou de chuvas pode ser um método também bastante viável. Eu vou falar sobre a conclusão. Na construção desse artigo, objetivou-se conhecer e apresentar o processo de abate dos suínos e como ocorrem vários processos, como os despejos de substâncias sólidas e líquidas, prejudiciais ao meio ambiente, solo e água. Com isso, métodos como tratamento dos resíduos e seus despejos corretos, reuso da água após alcançar as condições adequadas são alguns dos métodos citados durante a pesquisa, como uma possível solução para a geração de efluentes gerados durante o abate. Portanto, a qualidade desses efluentes deve ser conhecida por meio de amostragem e conhecimento detalhado dos processos que utilizam a água. Com isso, espera-se conhecer os materiais que podem ser lançados nesse corpo d'água e assim propor métodos de tratamento eficazes. A água volta a ter o enquadramento necessário e para que possa ser disponibilizada livre de contaminantes e com características semelhantes às dos corpos receptor. Os abatedores de suínos realizam atividades com grande volume de rejeitos e resíduos. Os tratamentos para abatedores de pequeno e médio porte é necessário que as saídas precisem ser equipadas com grade para reter os resíduos sólidos que possam ser reutilizados ou incinerados. E como uma boa alternativa também podemos fazer a compostagem dos resíduos do abatedouro, que vem se tornando uma alternativa ambientalmente correta. A compostagem é um processo de fermentação natural que ocorre na presença do ar e umidade resultante na decomposição de suínos mortos e carcaças. Essas são as nossas referências. Obrigada.